Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Hashtag Educa. Eu sou Rosângela Coelho e vou comandar, juntamente com os nossos convidados, os nossos assuntos, o Hashtag Educa até o final do mês, porque a nossa colega Flávia Lobo está numas merecidas férias. Hoje a gente tem um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre importância da diversidade na leitura. E o quanto nos acrescenta lermos de tudo, ler jornal, revista, crônica, romance. A gente vai falar também sobre o editorial hoje, né? Sobre as editoras, sobre quanto produz, esse comércio que gera essa indústria dos livros e também da responsabilidade dos escritores e distribuidores neste cenário. Para conversar aqui com a gente sobre este tema, temos a Raquel Menezes, presidente da Libre, Liga Brasileira de Editoras, e o Cláudio Soares, que é escritor, jornalista e editor do portal Hiperliteratura. Obrigada pela presença de vocês, viu, gente? E você sabe que você pode participar conversando com a gente, mandando mensagens, perguntas, pelo nosso Facebook e também pelo nosso WhatsApp. O númerozinho vai aparecer aqui daqui a pouco, você pode mandar suas perguntas e suas dúvidas, ok? Quando a gente estava começando essa pauta sobre ler de tudo um pouco, isso amplia o conhecimento, amplia o nosso repertório, a gente encontrou uma palavra que começou a ser falada muito nos anos 90 na América Latina, que é a bibliodiversidade. Na prática, essa palavra está ligada com a defesa e produção das diversidades culturais, étnicas, raciais e de gênero. Quer dizer, estimular essa produção e essa leitura. Não dá para negar que a gente conversando com um jovem, ou com uma pessoa, até com uma criança que lê de tudo um pouco, essa pessoa tem um senso crítico sobre as coisas. E essa pessoa pode até ser levada a querer produzir o seu próprio conhecimento. Isso é muito importante. Então, vamos falar sobre a bibliodiversidade e sobre toda essa diversidade. Raquel, você concorda comigo? Concordo sim. Eu acho que quanto mais você lê, mais você produz, mais você está apto a produzir. Ainda que você não vai produzir necessariamente um texto, né? Eu falo de uma produção mesmo de autoconhecimento. Bem por aí, Rosângela. Você é a presidente da Libre. Fala pra gente o que atua a Libre, como foi criada. A Libre foi criada há 18 anos atrás. A gente que organiza a Primavera Literária no Rio de Janeiro. Cláudia esteve lá participando com a gente. Multirio também é uma parceira. E quando a gente criou há 19 anos atrás a Primavera, foi com a ideia mesmo de apresentar os livros das editoras independentes, das editoras pequenas e médias. E um ano depois que a gente tinha feito esse evento, surgiu a necessidade, então, de criar uma entidade, que é a Libre, que defende essas editoras, né? Tanto nas pautas políticas, quanto pensando na prática ações de equidade e sustentabilidade para o mercado. E é isso, temos já 19 anos, 18 no total, né? Enquanto entidade, e 19 enquanto grande evento, que é a Primavera. Cláudio, você tem o Hiperliteratura, que é um blog que você publica de tudo. Por que você... fala para a gente primeiro como é que é esse seu blog, o que você publica e qual a importância que você acha de falar sobre diversos temas. Na verdade, o blog surgiu a partir de uma coluna que eu tinha no jornal aqui do Rio de Janeiro. Era uma coluna digital, em que eu falava basicamente dos clássicos da literatura brasileira. A estrutura digital, ela nos dá mais flexibilidade de explorar determinados assuntos que talvez não sejam assim tão observados do ponto de vista do comercial, né? Aí no caso se tratando de mercado editorial. Então a produção dos livros envolve custos diversos, né? desde do original do autor até chegar no leitor. O digital ele reduz esse processo e, de certa forma, ele barateia, né? Quer dizer, então, dá a possibilidade de a gente gerar mais conteúdo. E eu, por achar que é importantíssima a divulgação dos clássicos e sempre fazendo uma integração com a tecnologia, quer dizer, nós não falamos de clássicos apenas pelos clássicos,
mas a gente tenta fazer essa integração com as ferramentas da atualidade. Já era assim na coluna no jornal, que tinha publicação de infográficos, né, a respeito dos livros, né, que a gente tratava, dos autores. E tem sido uma experiência assim, muito interessante, porque o maior, digamos assim, o objetivo maior nesse processo é identificar até que ponto a leitura está sendo impactada para melhor ou para pior, a partir do momento que ela é mediada pelo dispositivo eletrônico. Você tem noção quem são os seus leitores? Tem um pouco, né? Mas, assim, quem participa efetivamente, curtindo, né, ou compartilhando, a gente tem uma noção maior. No restante, a gente tem uma percepção de estatística, né? Quer dizer, a quantidade de acessos e tal. Agora, é importante frisar também que o portal ele é atrelado a uma coleção de clássicos. Então, na verdade, o que surgiu primeiro é uma coleção de clássicos que a gente vende nos portais digitais. É uma coleção em formato digital e a gente já atingiu 300 títulos, né? E é interessante porque aí você tem alguns títulos que há muitos anos você não vê nas prateleiras das livrarias, né? Então, nesse sentido, até o que você estava falando aí da bibliodiversidade, né? É interessante, tanto o aspecto do autor independente, né? Dos vários temas que talvez não sejam publicados, né? Talvez hoje no mercado brasileiro, mas também para resgatar títulos que há muitos anos a gente já não tem nas prateleiras, né? Das livrarias. Raquel, a Libre atua muito com o impresso, né? A Libre atua com livro, seja qual for o formato. E aí, é óbvio assim, o nosso mercado hoje ainda é muito voltado para o livro impresso, então as feiras, os eventos acabam tendo sempre a venda do livro impresso, mas em várias atividades que a gente faz, a gente leva a discussão do livro digital, por exemplo, e hoje em dia o audiobook que está tendo um espaço grande no mercado, mas sempre pensando assim, que o que importa é o conteúdo, as plataformas que ele vai estar, se é o audiolivro, se é o e-book, se é o livro impresso, é o de menos. A gente quer levar conteúdo de qualidade ao nosso leitor. E qual é a principal dificuldade que as editoras encontram para que exista uma diversidade de assuntos nas prateleiras? Eu gosto sempre de dar um exemplo do aquário, né? Quando você vai a um aquário, vamos aqui visitar o aquário no Porto, por exemplo, você quer chegar lá, você quer encontrar todo tipo de peixe, você não quer encontrar só tainha, tubarão, né? Ou qualquer tipo de peixe específico. É a mesma coisa numa livraria, né? Quando você vai a uma livraria, o ideal é que essa livraria tenha todo tipo de livraria. Tem os clássicos, tem o best-seller, tem o livro de autoajuda, ciência política, livro escrito por autores e autoras negras, livro infantil. E essa a nossa principal desafio, esse é o nosso principal desafio, essa é a nossa principal meta, né? Que nas livrarias e que nos eventos e que nos espaços tenha todo tipo de livro, todo tipo de projeto gráfico, todo tipo de projeto editorial. E esse é o nosso principal objetivo, justamente porque é a nossa principal dificuldade. Quando a gente criou a Primavera há 19 anos atrás, era por perceber que não tinha, todos os livros das editoras pequenas e médias não estavam disponíveis nas livrarias. A gente, nos grandes eventos como o Bienal, não tinha espaço, né? A gente não tem um poder de marketing muito grande. Então, por exemplo, numa Bienal não faz sentido você ter um espaço muito pequenininho, porque você vai ser solapado pelos grandes, principalmente se esse espaço for super mal localizado assim, a gente brinca entre a porta do banheiro e a carrocinha de churros, né? Então, a gente resolveu fazer um evento nosso, que tivesse a nossa cara, né? Ou seja, todas as editoras têm rigorosamente o mesmo tamanho, no máximo, pode acontecer a editora ter 2 estandes, mas são sempre do mesmo tamanho. Paga também a mesma coisa, tem espaço na programação, para a gente fazer um evento democrático cujo principal ator seja o livro, né? E, Cláudio, voltando um pouquinho ao início da nossa conversa sobre captar leitores e novos leitores, por que você acha que o jovem de hoje lê pouco, e lê pouco clássico, principalmente? Essa é uma pergunta muito ampla, né, para se responder hoje, né? Por quê? Por causa dessas várias tecnologias que nós temos disponíveis. Eu acho, particularmente,
que a partir do momento que o jovem ele usa muito esses dispositivos, celulares, né, tablets, e-readers e tal, existe pouca informação a respeito do livro digital no Brasil. Claro que nós já temos o livro digital disponível aí, as 3 grandes lojas, né, começaram a vender aqui no Brasil em 2012, mas assim, existe ainda um pouco a necessidade de desmistificar a questão do e-book. E também a questão da fluidez, que a partir do momento que como você está usando aí seu tablet, né, o e-reader ou o celular, ele permite uma leitura mais fluida e integrando determinados recursos que no papel fica muito complicado, porque digamos, você tem que ler. Você tem um livro, é importante você ter um dicionário do lado, é importante você ter a facilidade de se deslocar com esse livro ou com esses livros, se você estiver fazendo uma leitura especificamente de vários temas, né, ou de um tema em vários livros. Esse dispositivo eletrônico ele permite isso. Só que, para ser usado, ele não é uma coisa automática. Uma coisa é você pegar um livro de papel, você simplesmente, o único skill, a única habilidade que você precisa é passar a página e ler. E é eletrônico, e não é todo mundo que tem acesso. Também. Né? Apesar de que, particularmente, eu acho que, hoje a gente tem muito basicamente o e-reader e o tablet, né? Mas eu acho que o celular ele vai acabar se estabelecendo como a ferramenta de leitura, né, eletrônica. E para isso, é assustador como o Machado de Assis, mesmo que vai fazer 180 anos esse ano, já estava atualizado na época dele, porque a escrita dele com textos curtos, eles são totalmente adaptáveis. Você pega um Dom Casmurro de 100 e poucos capítulos, pequenos capítulos, ele está muito bem adaptado para esse tipo de ferramenta, para a tela pequena. Então, a questão é, talvez o jovem não esteja lendo pouco. Talvez ele nunca tenha lido tanto. O problema é o que ele está lendo. E também a minha preocupação lá no Hiperliteratura é saber a profundidade dessa leitura. Até que ponto essa profundidade dessa leitura pode ser importante realmente para o pensamento crítico. E eu acho que, nesse sentido, os grandes livros da nossa literatura eles são imbatíveis nisso. Porque ali você tem também um pouco o espírito de ser brasileiro está um pouco ali. Porque todos nós, de alguma forma, passamos pelo Cortiço, pelo Dom Casmurro, pelo Memórias Póstumas, por Iracema e outros. Então, esse é o nosso trabalho lá. E o Sabe jovem... que eu acho? Opa, desculpa, pode Não, falar. eu acho muito curioso que eu vim de um evento semana passada na Praia do Forte, na Bahia, e brinquei numa mesa que eu falava sobre bibliodiversidade, que o que eu acho que a gente tem que fazer é lançar uma campanha, a gente que ama livro, dizendo o livro é legal, o livro é charmoso, o livro é sexy, o livro é bacana. Porque eu acho que o grande problema de formar leitor está em um estigma de que brasileiro não gosta de ler. Quando a gente que trabalha com livro, é claro, o mercado está com problemas, né? Todo mundo tem tido acesso às notícias da Saraiva e da cultura. Mas, assim, por outro lado, quando eu ando por aí e visito vários lugares, ou falando de livro, ou mesmo prospectando a minha editora, você vê as pessoas lendo. A gente vê pessoas criando as bibliotecas comunitárias, por exemplo, que são exemplos, assim, que é a sociedade civil entendendo que é importante livro e leitura, sim. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisava fazer era desestigmatizar a ideia de que brasileiro não gosta de ler e encarar como uma verdade que brasileiro lê sim e que a gente, na verdade, tem que ler mais e tem que formar mais leitor. Eu acho que se a gente começar a acreditar nisso, isso talvez passe a ser uma verdade absoluta, sabe? Eu quero fazer até um comentário em cima do que a Raquel. Concordo plenamente com ela. E acho que é um desserviço quando um editor fala que o brasileiro não lê. E vários editores falam que o brasileiro não lê. Talvez por causa da dificuldade que é no mercado. Mas a curiosidade que eu queria, porque o portal Hiperliteratura tem muito de curiosidade, né? Essa história de que o brasileiro não lê, talvez tenha surgido com artigos que João do Rio e Olavo Bilac trocaram lá no início do século, que é o João do Rio, ao ver que ali aquela Praça São José, ali no centro da cidade, recheada de livrarias na época, vendendo vários livros, ele falou assim, ele publicou um artigo na época, né, na Gazeta de Notícias, o brasileiro lê. Semana depois, o Olavo Bilac veio, o brasileiro não lê. O João do Rio ele estava comparando não só a literatura, alta literatura, mas também a literatura dos livros, os livros didáticos, né, que estavam começando a surgir na época do país. E o Olavo Bilac estava olhando basicamente a literatura, a grande literatura.
E não sei porquê, desde então, claro, com todas as dificuldades econômicas, né, que o Brasil sempre passou, desde sempre, mas assim, é o que Raquel falou, a gente vê os jovens lendo, a gente vê as pessoas comprando livro. Agora, eu particularmente acho que falta divulgar, porque assim, só se vende o que se divulga, né? E os espaços são muito reduzidos. E uma coisa que eu sou crítico já há um bom tempo é a questão do espaço da literatura no jornal. Eu acho que o jornal sempre foi um aliado das editoras e de anos para cá a gente praticamente viu a morte dos suplementos literários. Eu acho que é importante que ter esse diálogo no dia a dia da literatura, né? Quer dizer, quando você vê, de repente, alguém comentando sobre Machado de Assis, no contexto atual, a gente tem que aproveitar e expandir isso. Vamos conversar sobre isso. A gente vai estar... mês que vem, Machado de Assis faz 180 anos. E pouco se escuta falar... Quer dizer, começamos a escutar agora de Machado de Assis por causa da campanha da Faculdade Zumbi dos Palmares. Sim, sobre a fotografia. Isso. Uhum. Mas isso assim, é essencial que a gente veja nas TVs, nas rádios, nos jornais, o tema, literatura sendo discutido. Qual que vocês acham o papel, qual é o papel da escola nessa situação? Fundamental. Fundamental. Eu acho que o professor ele é um dos grandes multiplicadores, né, de leitura. Não vou nem falar de literatura desse tipo ou daquele tipo, mas assim, de leitura. Inclusive, você no seu blog, você publicou uma entrevista com um professor dizendo que os professores têm que aprender ou podem aprender com a Netflix. Sim. O que basicamente quer dizer isso? O que o professor falou foi isso, porque assim, tudo pode ser adaptado ao objetivo de ler ou ao objetivo de produzir um livro. Eu acho, por exemplo, vamos falar do Rio de Janeiro, né? As pessoas precisam saber, por exemplo, com mais normalidade, por exemplo, que o Lima Barreto morou em Todos os Santos, e ali foi o espaço em que ele criou toda essa obra, né, monumental que ele tem. José Veríssimo, um grande crítico do início do século, era do Engenho de Dentro. Dom Casmurro se passa basicamente centro da cidade, Engenho Novo. Trazer mais perto dela a história. Isso, eu acho que isso pode ajudar de alguma forma a estimular a produção literária nos bairros. Hoje a gente tem, o que Raquel falou, eu acrescento mais um ponto. A gente vê muito o mercado centrado em Rio de Janeiro e São Paulo, e Minas Gerais, né, região sudeste. E, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade de ter essa amplitude em relação ao país como um todo, mas mesmo no Rio de Janeiro a gente também tem essa dificuldade. Pouca gente, por exemplo, sabe que a Irajá tem uma academia irajaense de letras. Quer dizer, é um movimento dos escritores da região. Aí a questão isso é importante até como projeto de profissão, né? Para que a gente possa ter mais escritores realmente conseguindo sobreviver de literatura. Uhum. E, nesse aspecto, eu acho que o e-book também é uma alternativa interessante, por causa daqueles itens que eu comentei no início. Porque facilita a chegada do produto do produtor até ao consumidor, né? Raquel, você ia falar sobre... Eu estava pensando que, por exemplo, na Primavera, ao longo de muitos anos em que a gente atuou, a gente sempre fez um encontro dos professores de sala de leitura do município do Rio de Janeiro, porque a gente entende assim, o quanto esse professor é indispensável para a manutenção da bibliodiversidade, né? E o quanto a bibliodiversidade é tema central se a gente quer falar de democracia e de acesso à literatura de modo democrático. Por quê? Porque é muito mais fácil você conseguir que um aluno, né, que venha de uma comunidade, por exemplo, se interesse por um livro, se ele vê a realidade dele daquele livro, do que se ele vê só castelos e princesas, né, com estereótipo que a gente costuma ver. É claro que livro é fantasia, livro é magia, então todos os temas precisam ser abordados, e sim, inclusive os temas que proporcionam uma aproximação com esse aluno.
as fábulas são encantadoras nesse sentido, né? Quando você consegue se apropriar assim, de uma verdade que é sua a partir de fantasia ou de um mito. Então, a gente, enquanto entidade, quando luta por bibliodiversidade, quando luta por essa equidade de mercado, é por acreditar que a gente vai conseguir uma formação de leitor e ajudar mesmo. Quando eu falo ajudar, com total honestidade, na formação, inclusive, dos professores, que são os grandes mediadores de leitura, né? Todo mundo tem aquela professora que ensinou a ler, que ensinou a gostar de ler, que emprestou livro. E a gente quer multiplicar e espalhar isso por onde a gente passar. Raquel, tem aqui o Pierre Meirelles, fala para você o seguinte: a Primavera dos Livros é evento muito bacana que valoriza e estimula a produção literária. Parabéns, Raquel, pelo trabalho essencial. Obrigada, Pierre. O que vocês pretendem fazer, o que a Libre vai fazer esse ano, em 2020? Quais são os projetos? A gente está com uma agenda super aquecida, agora em 2019. A gente está fazendo, desde o mês passado, um evento que a gente chama Esquenta Primavera, que é levar alguns livros de algumas editoras, né, cooperação da Livraria Blux, e uma programação para várias universidades. A gente está hoje, por exemplo, na UERJ Maracanã. Enquanto a gente está aqui falando, está rolando uma programação boa lá e livro sendo vendido. Na semana que vem, a gente está indo para a Veiga de Almeida. Em junho, para a Universidade de Veiga de Almeida, no Campo da Barra. Em junho, a gente vai fazer uma versão do Esquenta Primavera na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. Aí, julho, a gente faz a Casa Libre, né? Esse ano vai ser Casa Libre Santa Rita de Cássia. E a gente vai levar, e o tema central vai ser colaboratividade, que eu acho que tem tudo a ver tanto com o nosso tempo quanto com o trabalho que os editores pequenos e médios fazem. Agosto a gente vai levar a Primavera para Belo Horizonte. Aí setembro a gente vai descansar, nada disso. Setembro a gente vai estar a todo vapor para trazer a primavera linda e florescendo para os leitores no Jardim do Museu da República, que vai ser de 3 a 6 de outubro. Então, assim, a gente está com aquela agenda correndo e feliz, levando o livro e leitura onde a gente consegue. A gente vai colocar o site da Libre no nosso Facebook para as pessoas entrarem, se informarem, saber essa programação toda certinha, tá? Tá bom, obrigada. Cláudio, o seu hiperliteratura, você se interessou por isso, você é um apaixonado por literatura, mas você se voltou para o virtual. Por que você ficou no virtual? Isso foi naturalmente que aconteceu, né? Porque, assim, eu já, no caso, na minha trajetória profissional, eu já fui responsável pela transição de uma grande editora, né, do impresso para o digital, isso em 2011. E, por incrível, assim, é uma questão mesmo de destino, né? Acabou caindo na minha mão o acervo de clássicos dessa editora, como um dos primeiros, né, produtos digitais, né, livros digitais que a gente produziu. E eu já tinha uma ambientação com os clássicos, né? Na verdade, eu acho que todos nós, né, passamos pelos clássicos, né, na escola e tal, e eu tinha realmente uma percepção de que a leitura não tem que ser obrigatória, como geralmente é visto, né? Assim, as pessoas, eu vejo que os jovens... Como normalmente ela é. Como ela é, normalmente ela é. Mas assim, eu peguei para mim uma missão de tentar mostrar que existe alguma coisa muito interessante ali, que talvez essa obrigação seja até secundária. Na verdade, se a gente explicar um pouco diferente o que são os clássicos, com mais informação, acho que uma leitura, quanto mais informada ela é, mais prazerosa ela acaba sendo. Então, esse é o papel da hiperliteratura. A gente tem procurado trazer muita informação sobre os autores, sobre as obras, permitindo que esses leitores possam ter outras formas também de explorar esses livros. Um projeto nosso, por exemplo, que a gente tem, que é você fazer uma mistura entre uma obra e o Google Maps, por exemplo. Para que você pega um cortiço, por exemplo, que é ambientado no Rio de Janeiro, e você tem lá os pontos do romance onde você tem as cenas ocorrendo, são basicamente um roteiro do Rio de Janeiro. Sim. A Viuvinha, de José de Alencar, mesma coisa. Machado de Assis, então nem se fala. Então, procurando trazer pontos de entrada nesse livro alternativos, né, por exemplo, como o Google Maps ou Street View, eu acho que, de alguma forma, você começa a aproximar o leitor de hoje
mostrando, inclusive, que o clássico, por que o clássico o clássico é atemporal, ele não é uma coisa obsoleta. Ele está sempre dizendo alguma coisa nova, né, como diz os vários teóricos. O que a Raquel falou também, eu queria até complementar uma coisa. Tem um artigo recente que a gente escreveu, porque eu falo dessa questão da literatura nos bairros, mas também tem outro aspecto. Quando teve agora recente incêndio de Notre Dame, todo mundo lembrou do Notre Dame de Paris, de Victor Hugo, que foi escrito na época para salvar a catedral que na época estava, depois da Revolução Francesa, estava praticamente sendo destruída. O clássico salvou, chamou a atenção do público, na época não era um clássico, né, era um livro do Victor Hugo, para o problema da catedral na época, e esse ano a mesma coisa. E eu fiz a pergunta que eu fiz lá no Hiperliteratura, se nós tivéssemos se os autores brasileiros tivessem essa preocupação de criar histórias em cima dos nossos monumentos, em cima dos nossos bairros, né? Ou, por exemplo, o Museu Nacional, talvez hoje alguém lembrasse do Museu Nacional pela literatura e aí proporcionaria o que houve com Notre Dame. Quer dizer, em 2 dias conseguiu mais de 2 bilhões de reais de recursos para poder fazer a reconstrução. Então, e o nosso Museu Nacional depende de dinheiro do governo. Então, assim, essas situações eu acho que é importante a gente escrever, como a Raquel falou, mais sobre a nossa realidade, né? Sim, claro sim. que a fantasia é importante, Harry Potter é importante, O Senhor dos Anéis é importante. É aquela definição de bibliodiversidade que eu falei no começo, Sim. né? Sobre racial, de gênero, Toda. étnicas, culturais. Tudo. LGBT, negro, índio, Zona Norte, Zona Sul. A gente tem que ter livro disponível. Nesse sentido, eu acho que as livrarias, elas têm, todo mundo sabe, os jornais falam disso, o mercado editorial brasileiro passa por problemas, né? E nós temos hoje um problema de distribuição também, até porque 2 grandes cadeias, né, pediram falência, né, há pouco tempo. Sim. Então, assim, o digital é uma alternativa também para isso. Vamos falar sobre isso daqui a um minutinho que falta só. Já está quase acabando o hashtag Eduque. Eu quero falar aqui. Carla Sampaio Ribeiro, boa tarde. Sou professora do 3º ano. Estou lendo com a turma A História do Mundo para Crianças, do Monteiro Lobato. E quando acabar um livro sobre mitologia grega também para as crianças. E a Érica Costa dizendo, lindo o programa. Obrigada, gente, pelos comentários. Aí a Carla professora Carla, sobre a história do mundo para as crianças e um livro sobre mitologia grega. Legal, né? Monteiro Lobato entrou em domínio público esse ano. Nunca vai ser tantas edições de Monteiro Lobato à disposição, né, dos leitores como esse ano. E Monteiro Lobato tem essa questão mesmo, né, de fazer um pouco isso que a gente está falando. Ele fazia uma adaptação, né, das grandes histórias nacionais. Além de escrever as suas próprias histórias, né, criar o sítio e outros personagens históricos, né, estão aí até hoje, ele também tinha essa preocupação, né, de trazer a grande literatura internacional para o Brasil. Eu achei genial a professora trazer a mitologia grega para os alunos. Sim. Porque às vezes a gente acha que é tão distinto, né, mas é tão próximo, a gente consegue entender tanto a nossa realidade pensando junto com os gregos e pensando os mitos gregos, os deuses gregos, as funções de cada um. Acho que, assim, é um pano, uma folha aberta, assim, que ela pode fazer vários desenhos com essas crianças e fazer muitos trabalhos bacanas. Tem uma dica que eu dou para ela, né, que o Machado de Assis citava muito. Ele em todos os livros dele citava muito os mitos gregos, os grandes escritores, né, universais, né? E o Machado de Assis é um pouco a inspiração desse hiperliteratura, né? Porque antes do hiperliteratura veio o blog de Machado de Assis em 2008. Em 2008 eu escrevi um artigo para a Academia Brasileira de Letras, né, sobre Machado de Assis e o xadrez, e comecei a perceber essa hipertextualidade do Machado. Que você está lendo um texto, daqui a pouco ele vai lá nos mitos. Você é um apaixonado pelo Machado de Assis, né? Ele realmente eu acho que todo brasileiro deveria ser. É o melhor, ele é o melhor de todos os tempos. Na minha opinião, modesta opinião, sim. Desculpa, pode complementar. Não, é isso que eu quero falar, que, assim, fazer essa ligação. Eu penso assim, já de cara no Machado, mas é claro que outros autores também devem citar, né? Acho que você,
por ser um homem hiperlinkado, acho que também uma boa saída para a gente aproximar o aluno do livro e da literatura é perceber o quanto essa atemporalidade pode ser vista nas recitações dos clássicos, né? Então, o Machado de Assis é tão importante que vai estar nesse conto que é super atual, escrito ontem por um jovem autor, e botar essas crianças para fazer textos inspirados na obra do Machado, fazer poesia inspirados na obra do João Cabral, inspirados no Drummond. Eu acho que se a gente conseguir, a gente estava falando muito da formação do leitor, desse jovem, eu acho que um bom caminho para conseguir aproximar esse jovem da leitura é você dar a ele o empoderamento dele produzir também, né? Sem dizer se está certo, se está errado. Acho que é uma expressão própria, né? Então, essa professora que está trabalhando agora com Monteiro vai daqui a pouco estar com os clássicos, fazer uma atividade com os seus alunos e cada um representar um Deus, forjar um Deus em um texto, Perfeito, né? exato. Imagina, né? Quanta coisa legal não ia ser produzida de um aluno de, não sei qual é a idade, mas sei lá, de 14 anos, simulando um Hércules pelo Rio de Janeiro. Podia dar muita coisa super interessante. Exato. E as outras ferramentas digitais, inclusive, para a produção desses livros. E depois, até posteriormente, fazendo, imprimindo, né? Porque hoje até tem as alternativas, né? mais acessíveis, né? Para fazer a impressão dos livros. Né? Imagina os alunos criando seus romances e depois produzindo no final do ano, de repente, os livros. Né? Seria interessante. Então, tá. Gente, a gente poderia conversar aqui a tarde inteira, mas exato. Infelizmente o nosso tempo acabou passar rápido, né? Muito rápido. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, de vocês também que nos acompanharam pelo canal 26 da NET e também pelo Facebook da Multirio. Você encontra mais conteúdo sobre este tema nas nossas postagens no Facebook e o Hashtag Educa também está no portal da Multirio. E muito obrigada mais uma vez e até o próximo Hashtag Educa. Tchau, tchau.